A linguagem e a língua são o meio pelo qual nos expressamos e também formamos nossa identidade. Estima-se que hoje são faladas 7.000 línguas no planeta, mas metade da população mundial fala 50 línguas e a outra metade fala as demais 6.950. Muitas línguas são faladas por comunidades pequenas, de 100.000, 10.000 ou apenas 300 pessoas. E a perspectiva é que essas línguas não vão sobreviver até a virada do século. Nós convidamos Enilde Faustich, professora do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília, para conversar conosco sobre a extinção de línguas. Olá, professora, seja bem-vinda ao Cidadania. E a gente podia começar, então, a senhora podia explicar para a gente como que uma língua pode ser extinta. Muito obrigada pelo convite. Nós podemos falar da extinção de línguas utilizando a corriqueira metáfora de que as línguas morrem, né? Na verdade, as línguas não morrem. Elas ficam em algum lugar, escondidas, guardadas, até adormecidas, né? Naturalmente que, quando há um número muito pequeno de falantes e a língua não é repassada para outros grupos mais jovens, a tendência é que o último falante de uma determinada língua ou dialeto, com o desaparecimento dele, com a morte dele, a língua tende a desaparecer. Mas as pesquisas linguísticas têm demonstrado que é possível revitalizar uma língua que parece que está em extinção. E aí, como o ser humano é o que, de fato, fala uma língua, nós vamos encontrar os dois processos de dar vida a uma língua por meio de duas expressões que eu gosto muito, eu acho muito bonitas, que é o processo de vitalização e um processo de revitalização. Vitalizar uma língua é dar vida quando aquela língua parece, se considerar a metáfora inicial, quando parece que aquela língua já desapareceu. E revitalizar uma língua é buscar no ambiente, no meio, no espaço cultural, onde há algum resíduo de língua, para que se faça todo um trabalho de linguística aplicada e linguística cultural, com vistas a trazer de volta estruturas que são estruturas próprias daquela língua. Ou seja, vai se buscar as propriedades de uma língua que parece que estava extinta. Que já estava extinta. Uhum. Porque, assim, antes dela sumir totalmente, né, ainda tem poucas pessoas, uma tribo indígena que apenas 10 pessoas falam aquela língua, eu entendo, né, assim, que você possa, né, tentar ajudar a estimular para que não se perca, tentar interessar as novas gerações, né? Agora, depois que não tenha, que a última pessoa que conhecia aquela língua já morreu, sendo que muitas vezes essas línguas faladas por poucas pessoas não tem registro, muitas vezes não tem escrita. Como fazer, assim, para trazer de volta? Por incrível que pareça, a pesquisa linguística apresenta uma suficiência bastante boa, não é? É possível buscar em traços de línguas aparentadas, ou mesmo de línguas um pouco mais distantes daquela que, por acaso, parece ter desaparecido, sinais vitais de que há estruturas que são estruturas remanescentes e que pertenceram àquela língua, porque em algum lugar vai se encontrar algum registro ou algum falante que vá recordar uma ou outra parte daquela língua. Então, é possível trazer
digamos, para a superfície, né, aquilo que parecia que estava na estrutura profunda da língua. Não é? E aí, com isso, os trabalhos de comparação, os trabalhos de comparação entre línguas são fundamentais, porque, na verdade, assim os comparativistas entenderam as línguas indo-europeias e o estudo das línguas, a estrutura da árvore indo-europeia, ela foi construída no século XIX por meio de estudos comparatistas. Então, em se tratando, como você citou, de língua indígena, normalmente é uma protolíngua, né? E essa protolíngua, ela pode estar numa outra comunidade, ela pode estar numa comunidade fora, no caso do Brasil, fora do Brasil, numa comunidade da América Latina, aqui muito próxima ou até distante, mas que o pesquisador sábio é capaz de revitalizar e de trazer à tona e reconstruir a língua. Que seriam, assim, então, línguas semelhantes, da mesma família, assim, que têm semelhanças entre elas? Às vezes são línguas da mesma família. Se nós considerarmos, por exemplo, as línguas românicas, não é? Que são, se nós pegarmos aí as mais difundidas, e vou começar pelo português. Então, o português, o francês, o espanhol, o italiano, o catalão, o romeno, são línguas que oferecem condições de nós percebermos qual é a afinidade ou a afiliação que tem a uma língua chamada de língua-mãe, não é? No nosso caso, no caso das línguas românicas, é considerada a língua-mãe o latim, tá certo? Agora, há outras línguas, enfim, que são línguas mais, até mesmo de comunidades muito distantes de nós, que são difíceis de haver uma identificação imediata de qual é essa língua-mãe, mas nunca é impossível. Nunca é impossível. Quando parece ser impossível, o pesquisador busca estruturas que compõem a propriedade daquela língua para recuperar ou para restabelecer traços. Por exemplo, o português é uma língua vocálica, é uma língua que toda sílaba tem vogal. Tá? Imaginemos que, num distanciamento secular aí, a língua portuguesa venha a perder algumas características, né? Então, é ponto pacífico que qualquer revitalização que vá se fazer da língua, nós vamos fazer com base na marcação vocálica, porque é uma língua que tem uma consoante e uma vogal, duas consoantes e uma vogal, e consoante, consoante, vogal, só vogal. Então, é uma língua que tem um vocalismo forte, embora nós tenhamos somente 7 vogais e escrevemos 5 vogais. Mas há línguas, por exemplo, na Turquia ou em outros países, que tem mais de 100 consoantes e 3 vogais. É outra estrutura, totalmente. É outra estrutura, e é o que nós podemos considerar uma estrutura muito complexa. A tendência de uma língua como essa é, de fato, ser absorvida, se nós pudermos dizer assim, por uma outra língua de comunicação internacional e de mais fácil pronunciação para os outros do mundo. Por quê? Quem aprende português ou o francês ou o italiano com a estrutura que tem hoje. Nós não vamos ensinar na escola o português do século XVI, nenhuma outra variedade de séculos passados das outras línguas, a não ser para nós que somos especialistas. Mas para um falante comum, ele vai aprender a língua de hoje, não é? Mas são línguas que, de uma forma ou de outra, elas estão aí numa escala de 12ª posição
O português está numa escala de décima língua, posição entre as línguas maiores. As mais faladas. Mais faladas, não é? Agora, uma língua que tem qualquer sintoma, vamos dizer assim, de dificuldade, ela tende a ser uma língua em que se demore mais para aprender. Aí não é tão procurada, né? Enfim. Mas aí nós temos que trabalhar com outro critério. Praticamente nós estamos falando do critério natural, aquele em que quem está à minha volta, a minha comunidade e a própria escola ensina aquilo que está no material didático, no chamado padrão da língua, mas que no dia a dia em casa, do lado de fora, nós usamos uma variedade menos tensa da língua. E aí, o que é que se faz quando nós temos no mesmo território falante de outras línguas, como no Brasil hoje nós temos os índios, os surdos, os quilombolas, os refugiados que estão chegando e que nós temos que atendê-los, não é? Então, a metodologia tem que ser uma metodologia muito bem estruturada, muito bem pensada, por especialistas que ensinam línguas. Não basta pegar um livro didático e ir ali à papelaria, comprar um livro didático e dar aula, mas é preciso saber como funciona a mente do indivíduo e quais são as articulações que lhe são próprias para que ele possa aprender essa nova língua que está chegando. Então, eu gosto de citar hoje o grande movimento político que se tem, e aí nós vamos cair, então, na proposta política de política linguística, educativa e educacional, que determinou que os surdos brasileiros têm como primeira língua a língua de sinais, conhecida por todos como Libras, e que tem como segunda língua o português. Mas são línguas de modalidades completamente diferentes. Se nós colocarmos ao lado de um aprendiz de língua indígena, o aprendiz de língua indígena que fala uma língua oral indígena e escreve a modalidade daquela língua, mesmo que ele não escreva, ele tem a vocalização da língua e, consequentemente, ele usa linguagens, com o surdo muda completamente a situação. Porque ele já não tem os recursos, né, para aprender a língua, o português comum, Como língua oral, não. Então, o que tem de ser feito? Qual é a proposta política para o mundo todo? É que a língua oral do país, que é falada pela maioria, portanto, a chamada língua majoritária, seja ensinada como segunda, para que eles não fiquem ausentes do panorama político, social e cultural do país, na modalidade escrita. Não vão vocalizar, não vão oralizar. Só que a modalidade agora deixou de ser a modalidade oral e auditiva e passou a ser a modalidade visual e espacial, porque eles têm um lugar onde essa língua é realizada, porque aí é realização mesmo de língua e de linguagem, não é? E essa proposta política é uma proposta muito interessante, que em séculos anteriores, mesmo para as línguas orais, ela não era muito observada, no sentido de que um cuidado que a linguística como ciência, a linguística como disciplina, os linguistas como pesquisadores e os professores que são formados nos cursos de letras têm que tomar um certo cuidado para não assimilar o outro. Senão, o que faz? Acontece como no passado. Desaparecem as línguas e aí vem
a metáfora da língua morta, né? Desaparecem as línguas, dos falantes naturais, e entra a língua 2, como se a língua 2 passasse a ser a língua 1. E o sucesso nem sempre é o melhor. E como fazer, então? Porque nesse exemplo, assim, dos surdos ou deficientes auditivos, eles têm realmente uma limitação física, uma dificuldade, né, para aprender a língua, né, o português comum que a gente fala oralmente todo dia. Mas no caso, por exemplo, como a senhora falou, de uma criança quilombola, indígena, ou uma outra comunidade pequena que, assim, tem uma língua que poucas pessoas falam e já tem todo um mundo, né, externo, globalizado, que fala uma língua que, de repente, é mais fácil de aprender. Então, assim, né, a gente vê, né, casos assim que as crianças preferem aprender essa língua geral, comum, que todo mundo sabe, e só os velhos que ainda preservam aquela língua antiga. Como estimular essas novas gerações para preservar essa herança? Isso. Você usou a expressão correta. É a língua de herança que está aí agora provocando a preservação, não é? Quer dizer, língua é um bem cultural. Nós não podemos jamais esquecer, ignorar, abandonar qualquer que seja a língua. Língua causa sérios conflitos, nós estamos vendo aí no mundo. Eu não preciso nem citar alguns exemplos aqui, mas os curdos servem como um símbolo, tem uma parede forte de luta pela língua. Nós não precisamos nem ir muito longe, mas se nós pensarmos aqui no território nosso, no Brasil, quando você cita quilombolas, quando você cita indígenas, diferentemente dos surdos, normalmente essas comunidades, elas têm um aparato de conhecimento que muitos de nós não temos, que são plantas medicinais, que são ervas medicinais, que são alimentos próprios daquela região. E que cada uma dessas coisas vai ter uma palavra naquela língua deles, que é uma coisa que não tem nem tradução. Não, muitas vezes. E se traduzir, nós estaremos aí, então, fazendo com que aquela língua ou aquele uso perca sua função social. Tá certo? Então, o trabalho para que não haja perda de função social, que é cultural, para que não haja perda do conhecimento linguístico, que é verdadeiramente a língua e a linguagem que está em uso, e para que não haja a perda de identidade, tá certo? Hoje nós trabalhamos em favor da revitalização desses povos. Então, ao lado do que a escola ensina, no caso, o português como uma língua de necessidade de comunicação imediata com o mundo e de interação entre um e outro, e ainda mais hoje, com a necessidade que se tem de interagir com outros povos que falam outras línguas, como o inglês, como o francês, como o espanhol, não é? Quer dizer, tudo isso aí tem de ser considerado ao mesmo tempo em que nós temos que dar conta de que ele tem uma identidade. Ele é um quilombola, ele tem um falar do campo, ele tem toda uma identificação de objetos e de sentimentos que surgiram no decorrer do tempo e que ele tem todo o direito de expressar isso por meio do uso que ele tem de língua, seja ela qual for, ou um português com marcas da comunidade local, comunidade dele, ou então o próprio dialeto ou falar que ali está estabelecido, que se pode pôr ao lado do português, no nosso caso, ou de outra língua qualquer, porque o indivíduo, todo indivíduo tem língua na cabeça. Ninguém tem a cabeça vazia. Todo indivíduo tem língua, e seja ela qual for. Então, nós temos que descobrir que língua é essa e depois entrar com aquela que a escola
representa, que é o lado social, o português. Mas aí nós temos que ter especialistas para isso. Não é treinar som. Tem que entender a cultura. Tem que entender a cultura, tem que entender o pensamento, tá certo? Conviver com essas comunidades. Então, hoje, por exemplo, em se tratando de surdos, a Universidade de Brasília convive muito. Nós temos hoje um número grande de estudantes surdos dentro da universidade que aprendem melhor, porque serão professores, no nosso caso, no nosso instituto, eles serão professores de língua de sinais, então eles aperfeiçoam a língua de sinais, porque eles vêm com a língua de sinais de nível básico, e ali eles têm que formar para dar aula em outras dimensões de línguas de sinais, e ao lado disso entra o português. Né? E aí, que português é esse, professor Enilde? Português como segunda língua, que vai também ser de quilombola, que também vai ser de índio. O português como segunda língua é outra metodologia. Não é essa questão. É preciso entender, o professor e o especialista, é preciso que o professor e o especialista entendam que se a língua portuguesa tem na sua tradição escrita e oral, em qualquer material que eu leia, o sujeito, verbo e o complemento, língua de sinais, muitas vezes, inverte isso aí, assim como em qualquer língua do mundo. Isso não é um fenômeno do português, não é? Em qualquer língua do mundo, onde você tem sujeitos que falam 2 ou 3 línguas, elas não têm o padrão idêntico, porque uma não é cópia da outra. Entendi, estruturas diferentes. Agora, é interessante observar que a língua de sinais, essa dificuldade, não é só da língua brasileira, né? Entre a lista de línguas em risco de extinção, eu observei que estão também a língua de sinais, acho que a belga, a holandesa, várias outras, né? Por que elas estão passando essa dificuldade? Bom, aí, de novo, nós entramos com a questão política que comanda a questão educacional, não é? O movimento de língua de sinais é um movimento praticamente localizado, porque as línguas de sinais, ou melhor dizendo, não existe uma língua de sinal universal, não é? Supõe-se que o inglês que se aprenda nos Estados Unidos seja aquele que eu possa usar na Austrália, que eu possa usar no Canadá, embora nós saibamos que nós estamos diante de nação, Estado-nação, ou Estados-nações diferentes, que cada um tem seus hábitos, portanto, vai haver uma variedade aí no inglês e, consequentemente, dentro do Estado ou da nação, haverá uma variação da própria língua. Língua de sinais também tem isso. Aqui no Brasil, tem marcas que são marcas típicas de surdos digamos, do Ceará, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina. Mesmo localmente. No Brasil já tem uma variação também. Já tem a variação. De Brasília, vai haver essa diferenciação. E imagine a língua de sinais brasileira e a língua de sinais americana, com surdos que têm outro modus vivendi, vê o mundo, enfim, de forma diferente, porque estão em estados e nações diferentes. Bélgica nem se fala, porque Bélgica, além do que, tem 3 línguas ali convivendo, então imagine mais o surdo. Mas qual é o movimento bonito? O movimento bonito é o de que os surdos lutam por suas línguas. É um direito, não é? É o chamado direito de minorias, que a gente não gosta muito da expressão, mas que nós também não podemos negar que é preciso que haja alguma terminologia que contemple claramente aquilo que se faz. Então, o direito das minorias leva em consideração tudo que nós estamos vendo hoje, que é o direito
do feminismo, que é o direito dos negros, que é o direito dos... Enfim, o mundo não é igual. Então, esse direito, chamado direito daquela quantidade menor que compõe aquele grupo, muitas vezes ele entra em choque, porque aquele grupo não é menor, é maior, é maioria, tá certo? Então, é uma outra forma de a gente pensar aí a política. O que ocorre, então, com a questão dessas línguas, da língua de sinais, que ora é contemplada melhor num país, ora é contemplada, observe que eu falei país, estado e nação. Isso tudo aí é muito importante, porque língua é política. E política está diretamente relacionada ao produto interno bruto. Né? Então, qual é o nosso problema aqui, por exemplo, no Brasil? É justamente relacionar ou dedicar aquilo que está previsto no PIB como um PIB para a educação. E que muitas vezes, ou grande parte das vezes, oscila muito. Isso vai ocorrer também em outras partes do mundo, justamente por causa dessa expressão de que estou lidando com uma minoria. Eu não estou lidando com uma minoria, eu estou lidando com pessoas, eu estou lidando com pessoas que se comunicam, que interagem, que trabalham, que têm saúde, e se não tem saúde, precisam de saúde, melhor ainda, mas elas estão vivas, tanto faz. Então, se elas são só surdas, se elas são cegas, se elas são surdos-cegas, nós temos que ter políticas com verba que nos ofereça condições de oferecer o melhor ensino e dar a melhor atenção para os falantes dessas línguas. Professora, o assunto é rico e extenso, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser fazer uma sugestão, você pode ligar gratuitamente para 0800 61 22 11 ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 999 661616. É só dizer que é para o programa Cidadania da TV Senado. E se você quiser rever este aqui ou outros programas da nossa grade, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.